Águias! Estamos de volta em mais um podcast Como Águias para mulheres e homens, porque o anseio do Senhor é que todos possam ser edificados, encorajados, fortalecidos em sua fé e que assim creiam que Ele é o Deus que nos remove das posições onde muitas vezes nos encontramos desanimados, prostrados, abatidos, desencorajados, às vezes até sem fé. E Ele nos eleva para os lugares altos, onde nele podemos alcançar o que para nós parecia tão impossível. Essa é a realidade daqueles que têm vindo aos nossos podcasts. E hoje não poderia ser diferente. Mas antes de você saber quem é que está aqui e que vai ser usado de maneira assombrosamente maravilhosa e surpreendente na minha e na sua vida, e eu não tenho dúvidas que depois desse podcast você vai estar agarrado num lugar, pulando, rodando, girando, dando glória a Deus. Oh, glória! Mas antes de você saber quem é, calma, você primeiro vai ser convidado a se inscrever aqui no nosso canal e apertar aí o sininho para receber as nossas notificações de podcasts e outros materiais que vão te edificar. Então, não deixe de se inscrever. Um outro pedido, compartilhe o podcast, porque outras pessoas também precisam receber e também precisam ser incendiadas. E olha que você vai ser hoje através desse podcast. Então, não perca a oportunidade de ser instrumento nas mãos de Deus para outras vidas. Amém? Sem mais demoras, vamos lá. Eu estou aqui diante de um pastor que é profeta, que carrega uma unção apostólica, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que você encosta e já sai pegando fogo. Adivinha quem é? O nome dele é Pastor Uchoa! Seja muito bem-vindo! Olá, queridos. Para mim é uma alegria, Dilmar, é um prazer, um privilégio estar aqui hoje e dizer que hoje prepare para voar, né? Porque o Espírito Santo tem algo especial para o seu coração, para a sua vida. Ele quer incendiar você. O plano de Deus, antes de levar você para o céu, é que o céu venha habitar dentro de você. Uou! Então, prepara o teu coração. Deus tem sempre coisas maiores para nossas vidas, né? E a coisa que é linda, que o Evangelho é simples, mas é poderoso. É extraordinário, é surpreendente. Caminhar com Deus é a maior aventura da Terra. É isso. Quem caminha com Ele vive coisas extraordinárias, maravilhosas. Não existe palavras para definir. Né? Então fomos chamados por isso, para viver uma plenitude do Espírito Santo. E é isso que arde meu coração. Ai, que Caminhar lindo. com Deus, sabe, Leomar, eu falo sempre que caminhar com o Espírito Santo é a primeira coisa que desperta em você, chama-se paixão. É impossível você amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento, se não houver paixão. O que starta um avivamento em alguém é que essa pessoa antes se apaixona por ele. Se apaixona pelo Espírito Santo, quer caminhar com ele, quer viver para ele. Então isso é que faz um avivamento. Porque o avivamento não é uma nuvem que chega numa igreja, numa cidade. Não. O avivamento ele começa aí dentro. Mas antes de a gente falar de avivamento, deixa as pessoas lhe conhecerem, né? Tem gente que assiste aqui que é de outras cidades, outros países. Então, quem é o Show, assim, em poucas palavras, é o marido de Valquíria, que já tem um podcast, fique ligado. Isso. Vai lá e assiste o podcast com Valquíria. Testemunhos lindos sobre a vida dela com o Show. Enfim, esposa de Valquíria, o que mais o Show? Eu sou casado com Valquíria, né? Minha esposa também, que também é pastora, profeta. Uau, né? E também tem um trabalho junto. Na verdade, são dois projetos. Um é a Missão Resgate, que é o Centro de Recuperação para Mulheres Vítimas da Drogadição. E também estamos há 3 anos trabalhando com crianças autistas. Temos o Espaço Pequeno Autista, onde também acolhemos lá no Conde 119 crianças com espectro do autismo. Trabalho com uma equipe multidisciplinar que tem trazido restauração, vida, transformação daquelas crianças, sabe? Deus fez uma obra linda. Né? Sou pastor auxiliar da Igreja Evangélica Batista, né? Pastor Augusto, meu bispo, né? E estamos lá com o Ministério Resgate, lá no Conde, que é a nossa igreja, onde Deus tem derramado, né, uma unção, um poder, um avivamento naquele lugar. Eu brinco que é a igreja dos matos, né? Mas é assim, algo assim surpreendente que Deus tem feito ali naquele lugar. Verdade. Né? Sou pastor na verdade existe o Ministério Pastoral desde 2009, né? Mas 2016 foi o ano que eu fui ordenado, porque na época eu entendia que eu não queria receber a impulsão de mão de qualquer pessoa. Sim. Quando eu conheci o avivamento lá na Colômbia, eu estive lá em 2012, então eu compreendi sobre unção. Então eu entendi que é importante as pessoas darem para você aquilo que ela tem. E se tem coisas realmente
boas para dar. Então, coisas que são realmente de Deus para a sua vida, então receba. Mas infelizmente, nem todas as pessoas têm o mesmo foco, a mesma visão de reino para poder receber. Então teve um tempo, né, o show aí, você já com atividades pastorais de cuidado, de acompanhamento, até que chega a sua ordenação. Isso você já tinha passado pela Colômbia? Sim, sim. O que acontece? Como é que foi lá? Conta essa coisa da Eu nasci- Colômbia. Conta tudo, vai. Eu nasci no berço, né? Na verdade, aos 13 anos me converti na Assembleia de Deus. Minha avó era dirigente de oração da Assembleia de Deus de Madureira. Então tu já se converteu no fogo. Foi. Então, assim, já tem essa raiz pentecostal. Tá. Né? E depois, né, disso, né, tive experiência com o Espírito Santo logo cedo. E, né, de dons e tal, libertação. Né? O garoto já expulsava demônio por aí. Meu Deus, Tem o Ministério de Libertação já ativado. Meu Deus. Só que acontece, entrei para a vida militar aos 18 anos, né? Você é oficial da Polícia Militar em Pernambuco. E foi uma fase em que fiquei um pouco frio na fé e tal. E foi nesse período que quando já que voltei de Pernambuco, já assumi como aspirante aqui, foi que eu conheci Valquíria. E aí conheci, namorei com ela e tal, e depois foi quando... O show, então me permita lhe interromper. Para quem nos assiste, é possível você ter um batismo com o Espírito Santo, já viver algumas experiências com o Espírito Santo e isso esfriar. Sim, Na sua vida esfriou. Isso. Não é isso? Quando você está ali em Pernambuco. A responsabilidade de manter o coração aquecido é você. Isso. De se encher é você. A responsabilidade, Deus nos deu um presente, que é o Espírito Santo. E depois uma ordem, enchei-vos. Enchei-vos, exatamente. Então, nós é que temos a responsabilidade de estar mantendo a chama acesa. Entendi. De sempre remover a cinza e colocar a lenha para queimar. Então, a responsabilidade nossa, isso é nossa. Nos encher é algo que tem que ser nossa disciplina diária, de buscar a Deus. E na verdade, Edelmar, não torna-se algo não só de disciplina, não, algo prazeroso, porque quando você está incendiado por Deus, você que está com Ele sempre. Verdade. Né? Verdade. Então, a oração torna-se uma oração sem cessar, torna-se uma comunhão todo o tempo. Você acorda dando bom dia para o Espírito Santo, vai dormir dando bom dia, né? Você vai compartilhar a sua vida, a sua coisa, a sua história, torna seu melhor amigo. Isso é o que aquece o avivamento. Mas você teve um tempo frio. Sim, Aí você casa e aí o que acontece? Aí quando passamos um tempo, eu e Valquíria, né? Passamos algumas provas bem contundentes, né? Eu fui vítima de um assalto. Nessa época eu já era tenente na Polícia Militar e eu tinha resolvido as questões de tantas pessoas e não conseguia resolver, né, a minha questão. Mas nessa época eu estava afastado, frio, né, na fé. Foi quando eu entendi, né? Deus me cercou de verdade. Mas me cercou, me levou para o deserto para falar comigo. Fez das paredes de bronze, o céu de ferro, o teto da meu então me cercou e disse: só uma solução para você. Você vai olhar para mim, seu cabo. É comigo, Aí foi buscar. E nessa auge, né, dessa crise, eu disse para Valquíria: querido, eu tenho a solução para a gente. Eu sei qual é a solução, quem é que vai resolver nossos problemas. Ela disse: quem, amor? Quem? Eu disse: Jesus. Ela disse: como? Jesus. E ela não conhecia. Ela disse: como Jesus vai vir trazer dinheiro para a gente, vai colocar. Como é que vai pagar as contas, amor? Eu digo: não, filha, não se preocupe não. Isso vai acontecer, mas a primeira coisa que vai entrar na nossa vida é paz. Então, foi quando eu fui para a primeira igreja batista. E lá, né, me reconciliei com Deus na primeira igreja, né, que é lá no centro, na Pastor Estevão, que foi quem fez o meu casamento, né, com Valquíria. E a partir daí tudo mudou, a paz veio e as coisas começaram a acontecer. O ministério pastoral, minha chamada é sempre muito novo, o Senhor me chamou para o ministério pastoral. Só que eu adiei, né, muito tempo esse chamado. Até que depois, logo 2 anos depois, eu fui para estar na igreja Pastor Munguba, né, onde fui para a evangélica e lá foi uma das primeiras grandes escolas para mim. Por quê, o que é que você tirou daquele tempo ali? O servir, a ética pastoral, né? Seu reverendo Tomás de Aguiar Munguba, né? Ele é um pastor excepcional. Então, teve uma grande lição de um homem de Deus, um homem longano, um homem paciente, e que algumas crises da minha vida fui curado e liberto com ele apenas com um abraço e uma frase. Então, é alguém que tem uma unção pastoral, pastoral muito forte, né? Ele me abraçou, ele estava no auge de uma crise, me abraçou e disse: meu filho, eu estou com você. Isso aí acabou a crise nesse dia. Só uma frase e um abraço. Né? Então, assim, vindo à escola de ética, de uma boa referência, conheci o bispo pentecostal no início, quando ainda jovem. E agora eu conheci a palavra de Deus, né? Estudar a palavra, foi onde aprendi a paternidade de Deus.
né? Porque ele é meu pai. Com a figura Exatamente. Então, que assim, apontava para ele, né, do exato. pastor Munguba. Então, assim, foi muito, muito interessante. Então, mais o que acontecia, Neymar, mas nessa época eu era professor da escola bíblica na IEB, Tá. chamado pastor, o pastor Munguba ia me ver, me indicou para ir para o seminário, né? E quando eu fui para o seminário, e as coisas começaram a acontecer, mas dentro de mim havia um clamor muito grande. E eu dizia, Deus, o evangelho não é só isso. Uau. Eu estou servindo ao Senhor aqui, dou aula na escola bíblica, a classe era bombava, então, né? Mas Sentia Deus, que faltava falta algo. Eu disse, Deus, eu estou como um cego tateando, eu sei que o evangelho é mais do que isso. E comecei... Deixa eu lhe interromper uma coisa. Pois não. Bill Johnson tem uma frase no livro dele, eu até anotei aqui para o nosso podcast. Ele diz assim: não há nada em mim que pode ser satisfeito com meros bons cultos na igreja ou quaisquer outras atividades, por melhores que sejam. Isso. É uma satisfação que só no Espírito, só em Deus. E você já sentia essa inquietação. Isso. E então eu sabia que estava faltando algo. Mas sabe, como a gente não tinha outra referência aqui no Brasil, não conhecia. Eu conhecia o meu pentecostal da Assembleia de Deus, conhecia o meu batista, né? Mas assim, eu nunca tinha visto, experimentado, conhecido de fato algo assim, com uma magnitude de avivamento, uma obra, né, poderosa, grandiosa, daquilo que a gente vê em Atos Apóstolos, a igreja primitiva se mover, como se movia, o Espírito Santo conduzindo a igreja. Então a gente não via isso no Brasil, na época em que as igrejas eram muito encasteladas, né? Cada um no seu quadrado. Sim. E não falo E isso como tudo que crítico, eu fosse falo como uma diferente, realidade. tudo que fosse diferente do culto, do seu padrão, já era muito criticado, assustava, né? Exato, Tinha uma rejeição ali, uma resistência. exato. Mas no meu íntimo eu dizia, Deus tem alguma coisa que está faltando. Tá. E eu quero isso. Eu quero isso. E é tanto que o que acontece? Já estava lá na evangélica já 9 anos já. Foi quando o pastor Augusto foi para Intermares, pastorear Intermares. Tá. E nesse período, até então, passou um ano lá, não tive contato mais com ele, mas o pastor Munguba sempre foi profeta da minha vida. Quando fui para o seminário, né, depois de ter passado uma crise muito grande, no meu casamento, inclusive, com Valquíria, nesse dia, quando terminou a crise, eu disse, não vou resistir mais a Deus, não. Eu vou para o seminário. No dia seguinte, fiz mais na sexta-feira, no sábado de manhã, Valquíria na época trabalhava na Autoclube Honda, né? Vendia carro. E no sábado seguinte, o pastor Munguba chegou lá, sentou na mesa com ela. O bom dia dele foi esse: Valquíria, o que é que Jorge está esperando para fazer o seminário? Uau! Foi. Seja, Então ele sempre foi profeta na minha vida. E o que acontece? Houve um encontro com Deus em 2009. Teve um encontro com Deus. Foi em 2009. Teve um encontro com Deus. Perdão, encontro com Deus não. Um encontro de casais com Cristo. Um SCC aqui, ali na associação que vizinha Forroque, né? O antigo Forroque. Associação de Encontro de Casais com Cristo. E lá tem um evento da Evangélica. Nesse encontro de casais com Cristo, eu encontrei o pastor Munguba, né? Nos cruzamos, ele: Jorge, meu filho, eu estou sabendo que você está ajudando Augusto, rapaz, lá em Intermares. Fiquei muito feliz. Eu disse: pastor, tem alguma coisa errada. Porque a última vez que eu fui lá, inclusive preguei lá, foi quando Breno, seu filho, ainda era pastor lá. Desde que o pastor Augusto foi lá, eu nunca pisei lá. Ele disse: poxa, alguém me disse que você estava ajudando Augusto lá. Ninguém disse a ele. Foi o Espírito Santo que falou com ele. Que coisa linda. E aí eu disse naquele encontro de pastor Augusto, eu falei: comandante, olha, quando o pastor Munguba, ele disse isso, tal, o que é que o senhor acha? Ele disse: agora você vai. Aí me convidou, aí fui pregar lá. Quando eu preguei lá, nós pregamos, foi um culto muito abençoado. E pastor Augusto, nós saímos para jantar. Eu, Valquíria, Ivete, né? E meu bispo foi. E aí o que acontece? Lá nesse bate-papo, ele começou a contar o que Deus estava fazendo em um ano na igreja. Era ele falando, e meu coração começou a arder. E ardia. E vi um queimou dentro de mim, eu digo: Deus. Entenda, era só, em comparação ao que acontece hoje, era só apenas umas faíscas. Era uma faísca só. E eu dizia assim: Deus, que coisa. Eu quero viver isso, quero viver isso. Quando chegamos no Intermares, pastor Augusto, as coisas estavam acontecendo. E tanto o clamor dele como o meu, era um clamor, Deus dá uma novidade. Ele tinha esse anseio que você tinha já, sim. não é isso? Então nós compartilhamos o mesmo coração, do ponto de vista de ter anseio, fome e sede por aquilo que Deus está fazendo, que havia coisas maiores que estava realizando no mundo, na nossa história, e a gente não estava conseguindo enxergar. Então começamos a orar. O pastor Augusto, ele ia orar, ele dizia orar do quintal de casa, e eu orava em casa. E ele: Deus, se tem fazendo alguma coisa, a gente não está vendo, Deus não quer viver isso. O evangelho é mais do que isso. E começamos a orar, e começamos a buscar.
Isso. Acontece- Tudo começa com a busca, né, É. Shoa? De repente, e quando começa com a busca, né, Deus sempre vai mandar um profeta primeiro. O que acontece? Gideão, né, lá, Na verdade, fome, busca e profeta chegando, ok. é uma ordem. É uma ordem. Deus não vai são fazer vários nada se elementos. mandar um profeta para dizer, ei, vou fazer. Né? Então o que acontece? Então, um pastor, Roberto, que era um pastor da Igreja Batista, também lá em Mangabeira, hoje está em São Paulo, Tá. ele, esposo de Shirley, ele disse, pastor Augusto, ligou pastor Augusto, pastor, vai ter, ter uns coreanos fazendo uma conferência aqui na cidade. Meu Conheço Deus. os homens, são homens de Deus, tal, conheço o ministério dele. O senhor poderia não recebê-los, não? E o pastor Augusto, até então, ele é muito tradicional do ponto de vista, nunca colocaria ninguém num púltito, né? Sem conhecer, Sem saber a conhecer, né? Saber quem doutrina. é, exatamente. Então, muito zeloso, mas Sim. aí, como a gente estava nessa busca, parece que Deus vai quebrando o coração, a gente faz coisas que a gente não entende, né? E aí ele disse, não, tá certo, vou marcar. Aí ele disse, e tem um ministério de cura, não, mas tem batismo, vamos fazer um ministério de cura. Não, pastor, mas é um Deus, se preocupe, não. Tá bom. E não se vivia isso nas igrejas batistas. Tem muita não. gente que nos segue, já é de um movimento que é Isso. muito conhecido já, o mover do Espírito, mas a Igreja Batista, em sua convenção Nós somos tradicionais. tradicionais, você não falava disso, de Não. cura, libertação, mover do Espírito, nada disso. Exatamente, é totalmente tradicional. O que Ok. acontece aqui, aí de repente teve essa conferência, pastor John Sang-won veio, pastor Felipe e pastor que traduzia ele, né? Veio mais dois pastores, que eram também coreanos, mas viviam aqui no Brasil, falavam fluentemente português, quem traduzia ele, e eles, né, fizeram a conferência. Primeira noite, Mário, primeira noite. Na metade do culto ele disse assim, olha, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Meu Deus! Na igreja batista tradicional, você não tem ideia, você está acompanhando, você talvez não tenha noção do que é isso. Eu acho que tem gente Não que é? não tem noção. E aí o que acontece? E várias pessoas foram à frente, né? E ele começou a botar a mão na cabeça e fala em línguas, e o povo começou a disparar. Né? E de repente a coisa começou a acontecer, e aquele pastor Augusto passava por mim com um olhar assim, assombrado, com a mão na cabeça de Jorge, já tá, então deixa, mas olha, um olhar de desespero. Eu disse, comandante, tá tudo certo, eu dizia para ele, tá tudo certo. Meu coração estava vibrando com aquilo, né? E a igreja sendo, né, incendiada. Meu Deus. No dia seguinte ele mandou reconvidar, ele convidou, né, os pastores para poder conversar com ele, dizendo, olha, nós somos uma igreja tradicional, olha, a gente não tem esse hábito, tal. E ele ficou preocupado, rapaz, meu nome, ministério, como é que vai ser? Eita. E aí, resultado. Aí ele, Jorge, tu vem pra gente conversar com o pessoal. Eu disse, tá certo, mas a gente vai. Aí eu estive, né? Tava com ele. E de repente chegou os pastores. E ele, olha, nós somos uma igreja tradicional e tal, tal. Aí o Felipe, que era o que traduzia, disse, pastor, eu sou terceira geração de pastor presbiteriano, minha família. Meu Deus. Aí ele disse, então deu o seu testemunho. Aí o pastor Felipe deu o testemunho, né? Para poder amenizar a coisa, né? Que é uma coisa interessante, meu amado. Quando Deus quer tocar um avivamento, Ele não pede licença. É verdade. A gente ora, você não tem noção, a resposta vai vir, mas não vai vir da minha maneira nem da sua maneira. É isso. Papai não pede E não licença. vai respeitar as caixinhas que os homens levantaram e ergueram para dizer, só pode até aqui. Daqui para cá. Exato. Então, o que aconteceu? Aí ele disse, mas mesmo assim ele ficou preocupado, ele pediu um sinal a Deus. Deus, se esse negócio for o teu mesmo, eu quero que o senhor pegue fulana. Era a irmã mais tradicional, mais fidalga da igreja. Mais fidalga. Só que acontece, né? Esse ele tinha orado, né? E era o segundo dia de conferência, quase que ele se suspendia. Aí só que o pastor John, antes de cada culto, ele mostrava os vídeos das campanhas, das cruzadas que ele fez anteriormente, né? E para a igreja tradicional era bem extravagante. Porque começava ele, aleluia, cantando, daqui a pouco alguém se demoniava aqui, o demônio pegava outro aqui. Então ele era expulsando demônio, era libertador da cura. Então era uma coisa assim, para a igreja tradicional, muito extravagante. Mas nesse dia, no segundo dia da conferência, ele não passou o vídeo das cruzadas anteriores. Ele passou o vídeo justamente do culto anterior, da noite anterior. E resultado, e a pessoa fidalga que o pastor queria que Deus pegasse, a mulher estava falando em língua lá, meu amigo, que se cai no chão, né? Falando em língua assim, estava tomada pelo Espírito Santo, sabe? Estava descabelada, dizer assim, rapaz, então assim, Deus confirmou, Meu Deus, né? esse Deus é O mover e o agir que ele estava realizando. A partir daí, o pastor John veio uma segunda vez e eu caminhei com ele 30 dias. Eu disse, vou caminhar com esse homem de Deus. E aí, também ele ministrar sobre a minha vida, o pastor receba sanção de libertação. Acho que foi o tempo que eu mais expulsei demônio da minha vida. Chegava nas cidades interior, era algo assim muito, né, muito forte. A unção, de fato, nas escrituras,
ela não é algo só místico para você sentir alguma cosquinha. A unção é um ato de separação para uma obra específica. Isso é muito claro nas Escrituras. Então, quando Deus leva alguém a te ungir, Ele está ungindo Ele está entregando algo para o propósito dele, te separando para esse propósito. E você já sentiu imediatamente ali esse para acontecendo. Exato, exatamente. Meu Então, Deus. e a partir daí é o que acontece. Aí depois vem uma conferência, vieram vários pastores de outras nações que vieram para João Pessoa e começaram a ir para algumas igrejas. E nós também recepcionamos esses pastores. Tá. Aí veio o pastor Guilherme Lacha do Chile, veio o pastor da África do Sul, perdão, da África, de um país da África, que eu não recordo, da Nigéria. Veio o pastor Robert dos Estados Unidos, veio também um pastor da Suécia. Então, foi um grupo de pastores, cada um de uma nação, Tá. né, que veio com o pastor Nery de São Paulo, que trouxe esse grupo de pastores e eles fizeram um evento lá na igreja. E também foi algo assim bem impactante e a igreja foi se abrindo a ver a manifestação dos dons, do poder de Deus. Tá. A igreja começou a entender o que era essa operação, Começou a se abrir para desejar, não era só para vocês, mas desejar, agora. né? E começou as coisas e o coração da gente aquecendo. Mas havia ainda aquela inquietação no coração de Deus, há mais para a gente viver. Há mais para a gente viver. E aí uma irmã, né, irmã Chiquinha, né, que conhece, a irmã Francisca, irmã Chiquinha, ela fez um convite para a gente ir na Colômbia, para conhecer a Colômbia. E fez um convite para mim, para pastor Augusto, né? E eu, como sou pilhado, digo, não, vamos sim, Simbora. vamos Quem embora. vai estar aqui? E acontece que ela Mas ir para um evento específico, não era para uma não, visita ao a país. gente foi visitar o país, e fazer uma tá. turnê, uma turnê gospel. Tá. Até então, a Colômbia, o referente que eu tenho da Colômbia era um país de narcotráfico, de sequestro, né? Sim. Eu sou da área de segurança pública, então a visão Ou que eu tinha da seja- Colômbia era terrível. Mas vamos, né? E fomos. Então, ficamos num hotel que foi reservado, eram 23 brasileiros, um grupo daqui de maioria pastor, um grupo aqui de João Pessoa, outro grupo de Brasília, Tá. né? Que eram conhecidos a fim de Chiquinho, e nos reunimos e fomos para essa viagem. Né? E o que acontece? Nessa viagem, foi um locado um ônibus e o motorista, o piloto era um pastor. Tá. Eita. E aí foi nos conduzindo para conhecer as igrejas lá na Colômbia. E aí começou o impacto. Né? Lá em Bogotá, capital, vamos lá, na primeira igreja que eu conheci foi a de César Castelhanos, né? Missão Carismática. Uma igreja do tamanho de um shopping, enorme. Meu Deus. Né? E entramos, assistimos o culto, na verdade, né? É uma igreja modesta, que é onde saiu o G12, né, tal. Mas aí tivemos um bate-papo com a liderança, eles disseram da dinâmica, e naquela época a igreja tinha tido passando por um racha. Mas mesmo assim, o alvo deles, para chegar no final do ano, 2012, era 60 mil membros. Meu Deus. Mesmo após ter Meu tido Deus. uma evasão grande. Meu 60 mil membros era o alvo deles para irem alcançar em dezembro daquele ano. E aí depois conheci também em sua presença, o pastor Corson é um australiano que casou com uma colombiana. E pastor do ministério assim, muita cara nossa em Batista. Também é uma igreja de modelo celular, todavia é mais leve na estrutura, Tá. muito jovem. E eu fiquei impactado, Mário, porque lá era um auditório, a igreja era um auditório para 3 mil pessoas. Então, para 3 mil pessoas, muito aconchegante. Um auditório de cinema. Tá. Um auditório muito aconchegante, 3 mil pessoas. E eram 5 cultos no sábado, 5 no domingo. Meu Deus. Eu fiquei impactado e minha lágrima rolava no meio da rua ao ver aquelas pessoas ali. Porque terminava um culto, começava o outro. Tá. E as pessoas estavam na fila. Bogotá fica a 2.640 metros acima do nível do mar. É frio. Mas acontece que, mesmo assim, chovendo, Meu lá Deus. estava 18 graus, menos, chovendo, mas estava todo mundo de O guarda-chuva, guarda-chuva, sombrinha e... sombrinha e tal, e lá na fila, ansioso, aguardando para entrar para adorar a Deus. Minha lágrima desceu, cara, não tem como. Quer dizer, tem uma Deus, fome de Deus no uma povo. fome, uma sede, um desejo enorme de estar servindo, e entrar para adorar a Deus. Aquilo começou a me quebrar, porque eu disse, Deus, se lá, infelizmente, no meu país, né, na conjuntura que a gente vivia, se aparecer uma nuvem no céu, não vou para a igreja não, porque vai chover. Lá estava debaixo da chuva, um local frio, as pessoas com o coração ardendo, querendo entrar para adorar a Deus. Eu digo, Deus, isso é um avivamento, Deus não tem como. E aí começamos a entrar para o culto, foi algo assim tremendo, né? Foi muito abençoado. E foi a segunda vez que nós fomos.
A terceira igreja que nós fomos foi a que mais me impactou. Foi o Centro Mundial de Avivamento, o pastor Ricardo Rodrigues e Maria Patrícia Rodrigues. Aí o Espírito Santo me pegou. Foi Ai, nesse lugar que Deus respondeu a minha oração. meu Deus. Nesse lugar onde eu cheguei no culto, na sexta-feira à noite, que já tinha começado o culto, nós chegamos, paramos, nos identificamos para as pessoas que estavam na porta e nos conduziram lá para dentro. Mas a imagem que nós tivemos assim foi muito impactante. Era um local que havia 18 mil lugares e do outro lado da rua havia um anexo que chamava Segunda Barca, onde havia mais 9 mil lugares, Meu Deus. né? E, porque não cabia no prédio principal. E o que acontece? Nós, quando entramos, a atmosfera de glória era algo assim impressionante. Perceptível. A gente olhava e não via ninguém olhando no celular, ninguém conversando no culto, no meio da adoração, crianças caindo de joelho, lágrimas rolando nos olhos das pessoas. Um mover assim, de presença poderosa do Espírito Santo. E quando entrei ali, fui impactado com isso. Ao chegar na metade do culto, né, vendo aquele ambiente assim, tomado Literalmente pela presença de Deus, tomado pela nuvem de glória. na metade do culto, o pastor começa a fazer uma ministração, começa a cantar um louvor, começa nesse louvor de adoração, começa a fazer uma ministração, e aí você assiste 300 pessoas sendo curadas assim, você assistindo ao vivo e a cores. Então aquilo ali me impactou muito. Eu tava já gritando, show. É isso! E vendo aquilo ali, meu Deus, isso é o evangelho que eu conheço das escrituras. 3% curadas assim, tal, e você assistindo aquilo, e aquilo foi impactante. Depois as pessoas eram chamadas para dar testemunho. Havia alguns testemunhos que eram pessoas que foram curadas na semana anterior, que levaram os exames médicos, tinha uma equipe de médicos para poder atender e aferir realmente que aconteceu o milagre, que aconteceu a cura. E aquilo foi muito impactante. Mas o mais impactante para mim, Edilmário, que isso que gerou a chave na minha vida. Tá. Que gerou a paixão, quer dizer, que tem hoje pelo Espírito Santo. Foi quando o pastor Ricardo Rodrigues pegou o microfone. E após todo esse momento que ele foi ministrar, ele disse, as pessoas perguntam para mim qual é o segredo do crescimento da igreja. Ele disse, eu rechaço qualquer tipo de estratégia humana para crescimento da igreja. Eu não tenho estratégia, eu tenho um estrategista, chama-se Espírito Santo. Ai, que lindo. E quando ele falou aquilo, ele falou com lágrimas nos olhos. Assim, ele disse, eu não sou o pastor dessa igreja, o pastor é o Espírito Santo. Quando ele falava aquilo, Edelmari, a atmosfera mudava. Assim, ó. Você sentia assim, era o Espírito Santo dizendo assim, é verdade. Ele dizia assim, ele é o meu melhor amigo. Ele é o pastor dessa igreja. E aí eu compreendi. E a chave virou. Mais do que os milagres, mais do que O quebrantamento do povo, o tudo desejo. aquilo que eu vi. A frase que ele me citou, startou em mim, nós chamamos de assim, Deus, eu quero ver isso. Espírito Santo, eu quero ser meu melhor amigo a partir de hoje. E eu lembro que cheguei no quarto de hotel e não conseguia dormir. Deixa eu te interromper, guarda aí, Tá. Joa. Um dia tem um pastor amigo que foi lá para Colômbia e ele trouxe um livro para mim. Deve estar aqui em algum lugar nos meus livros, entre os meus livros. Chama Mi Melhor Amigo, Espírito é o Santo. Espírito Santo, Sim. desse pastor. Exato. Eu li em casa, aqui no Brasil, em João Pessoa. Eu lia o livro e eu caía no chão, aos prantos. Teve dia de eu não conseguir sair da primeira página. Tipo assim, a página que eu estava lendo do dia. Eu só chorava. A presença enchendo o quarto. Eu disse, como pode, em um livro, a presença dele? É a verdade do que é vivido por aquele homem, saindo até no que ele fala, seja falando através da verbalização, seja de uma escrita. Eu vi a manifestação do Espírito Santo por meio de um livro, Meu Melhor Amigo. Isso. É tremendo, show. Que coisa fantástica. E aí ele fala, ele disse, as pessoas perguntam, por que o salvamento aqui permanece? Já que em outros lugares do mundo passaram 1 ano, 2 anos e alguns anos e foi. Por que permanece? Ele disse, porque não se trata de uma experiência, se trata de um relacionamento. E aí virou a chave. E você foi pro hotel com isso na mente? Foi. Minha filha, naquela noite eu rasguei meu coração, confessei pecado, eu rasguei minha vida. Disse, Deus, eu quero viver esse relacionamento com o Espírito Santo, eu quero viver isso. E meu coração ardia de paixão, de Deus, eu quero ver essa paixão. Deus, eu quero. Minha filha virou algo dentro de mim, assim. E eu, no quarto lá, o quarto cheio da presença de Deus, eu fiquei assim, tomado por ele. Sabe, aquela alegria veio e eu disse, Deus, eu sei que o Senhor tem algo aqui nessa nação para mim, eu quero levar isso. Descobrimos que no meio do ano, em junho, tem um Congresso Mundial de Avivamento nessa igreja realizada. Tá. Então, descobrimos, eu e o pastor Augusto, vamos voltar em junho. Ai. E aí, voltando nisso. Em detalhe, né? Quando terminou o culto, como era um culto normal, e havia algumas delegações de fora, ele recebeu nossa delegação, em particular, numa sala,
E lá ele foi lá e, né, ministrou sobre nossas vidas. Ministrar para o latino-americano é diferente para nós brasileiros. A palavra ministração para eles não é pregação, não é sinônimo de pregação. Ministrar é impor as mãos e liberar um som. Liberar. Tá? Então ele veio e ministrou sobre as nossas vidas. E liberou a palavra para o pastor Augusto. E o pastor Augusto depois, no aniversário da igreja agora, ele compartilhou comigo essa palavra, né, na nossa igreja. O pastor Ricardo disse para ele: pastor, o que você viu acontecendo aqui, creia que Deus vai fazer lá. Uau! E O que você viu que acontecer aqui, creia que você vai viver lá. E pastor Augusto depois ele relatou para mim, né, que no dia que ele falou, ele pegou a mão do pastor Augusto, tocou em 5 pessoas, e 5 caíram na unção. Depois ele foi iniciar na pastor Augusto, depois voltou e iniciou na vida de Ivete, foi cheio do Espírito Santo lá, depois iniciou na nossa vida, mas essa palavra foi liberada. E pastor Augusto, agora, esse ano, no aniversário de 2 anos da nossa congregação, no Ministério Resgate, ele disse para mim, ele disse lá de público, ele disse: Jorge, naquele dia o pastor Ricardo ministrou apenas a mim, ele liberou para mim essa palavra. Ninguém mais ele dirigiu uma palavra, mas foi a mim. Mas naquele dia, e hoje o Espírito Santo me fez lembrar, né, no dia da 2 anos da nossa ministério, que o Senhor falou para mim naquele dia, falou para mim hoje, disse: quem vai viver esse avivamento pleno é o Senhor. Meu Deus. Pronto. Então aí ele trouxe a confirmação. Mas eu quero. E após isso, nós em junho retornamos à Colômbia, Congresso Mundial do Avivamento, né? E eu dizia comigo, né? Digo, não, deve ter, como é que chegar cedo, mas também não precisa exagerar, não. Bebemar tinha pessoas de 3 horas da manhã na fila. Meu Deus. Para entrar na igreja. Hoje não precisa mais, hoje a igreja tem 40 mil lugares hoje. Mas naquela época, o que acontece? No Congresso de Avivamento, as pessoas não vão, da igreja não vai, sai dos lugares para quem vem de outras nações. Naquele Congresso de 2012 tem 54 nações representadas. Meu Deus. Foi um mover extraordinário. Ali o Espírito Santo, minha filha, arrebentou comigo mesmo. Meu Deus. Acabou comigo. Primeira ministração, eu chorava, eu urrava igual um bezerro de mamar. Na primeira vez que eu fui, o pastor Ricardo pregou sobre Josué capítulo 5. Los colados e los prepulsos, era o tema da mensagem em espanhol. E o que acontece? Quando ele pregou aquilo e ele olhou para nós, havia um grupo de pastores de várias nações. É um culto normal, havia gente de várias nações, não é só nós como brasileiros que eram visitantes, não, havia outras nações. Não. E ele olhava e ele disse: pastor das nações, o que Deus tem para a igreja, foi Josué capítulo 5, falou sobre o maná. O que Deus tem para a igreja não é maná. A pastora tem dado maná a vida inteira para a igreja, porque Deus tem a fruta da terra prometida. Rapaz, meu filho, a gente chorava, a gente urrava lá, a gente se quebrantava, assim: meu Deus, tem dado maná, mas esse poder, a gente gritava, né? Então a gente foi muito tomado, muito quebrantado. E no Congresso do Avivamento foi algo assim extraordinário, sem palavras. Não tem como descrever. Você não consegue descrever, Não tem né? como descrever. Não consegue. E o Senhor me deu visões, me ministrou meu coração, né? Ouvi a sua voz de forma clara, dirigindo meu ministério. Você só sabe que não é mais o mesmo, né? Não, Não. Você não é mais, você levanta diferente. E o que acontece? E aí tem outra surpresa que o Senhor Deus guardou para mim. No final do congresso eu conheci um casal colombianos, pastores, que foram do Ministério do Pastor Ricardo, hoje tem um ministério próprio, que é o pastor Jesus Aponte e a pastora Gladys. Casal que conhecemos e que, no terminado o congresso, saímos com ele para almoçar, nos mostrou alguns pontos turísticos da cidade e depois, no dia seguinte, né, nós iríamos voltar para o Brasil. Só que acontece, eu saímos para almoçar no shopping, na segunda-feira, né, o dia que a gente retornava ao Brasil, à tarde, 5 horas da tarde, era o nosso voo. Fomos para almoçar no shopping, retornamos para a igreja do avivamento para pegar os DVDs do congresso, né? Só que faltava queimar outro DVD ainda. Eu fiquei aguardando lá, pastor Jorge, vou pegar as malas da gente no hotel e tu vai para o aeroporto, aqui tu vai para o aeroporto e te encontra lá. Eu digo, beleza. Só que quando o pastor chega no hotel com a comitiva, o pastor Jesus já estava lá mais de 1 hora esperando por nós. E ele disse: cadê pastor Jorge? Ele disse: está no aeroporto. Ele disse: eu tenho que ir lá. Porque ontem eu estava orando, o Espírito Santo me ordenou ministrar sobre a vida dele. Ai, que lindo. E aí, minha querida, acontece que ele disse: pastor, tem um lugar para orar aqui no hotel? O pastor Augusto disse: pastor, a gente está sem quarto, já fez o check-out, já, mas tem aqui essa sala aqui. Aí o pastor, tá certo. Entrou lá, o pastor Jesus foi lá, levantou a mão e...
Foi 5 homens no chão, estendido no hall de um hotel. Os turistas passavam assim, olhavam para o povo cair no chão. Alguns entendiam, outros não entendiam nada. Meu Deus. Todo cheio do Espírito Santo O lá. Senhor tem um senso de humor. É. E e outra coisa, isso não era comum, né? Nossa experiência. Isso não é comum nem no meio evangélico como um todo. Exato. É o que acontece, Delmar. Acontece que aí, isso, e eles demorando, né? O povo aguardando já um tempo, preocupado já. Quando eles chegam, o pastor Augusto diz o que aconteceu no hotel e disse: olha, Jorge, o pastor está te aguardando aqui. Aqui está aguardando o carro. Disse para orar por ti. Eu disse: agora. Larguei check-in, larguei foi tudo. Saí correndo para lá. Mas, Delmar, quando a porta do aeroporto abriu e que eu olhei, ele estava na caminhonete dele sentado, que eu olhei aquele homem cabeça baixa, lágrima descendo nos olhos. Quando eu abri a porta do carro, minha irmã, a mesma glória, a mesma emoção, minha presença dentro do congresso, estava naquele carro. Ele me abraçou e disse: me pastor. Ele disse: meu pastor. Ele disse: meu pastor. Ele disse: Deus não se impressiona com os grandes feitos dos homens, a sua realização. Deus não se impressiona com a capacidade intelectual dos homens, sua filosofia, algo que Deus vê o coração. Ele disse: Deus viu o teu coração. Tu tens um coração compassivo. Ele pegou minhas mãos, juntou assim, pegou em cima do beijo. E disse: com essas mãos, câncer vão ser curados. Diabetes serão curados. Toda sorte de enfermidade será curada. Creia que a palavra que sai da sua boca, Deus confirmará. Eu só não caí, irmão, porque eu estava sentado no carro, mas eu senti assim, vi uma cachoeira em cima de mim, assim, ó. De um som que tocou em minha vida. Pronto, eu voltei, eu costumo dizer, fiquei aleluiado. Aleluiado. Né? E voltamos para o Brasil. Eu que me conhece sabe, eu gosto de conversar bastante. Voltei eu e o pastor Augusto, quase 2 mudos. No voo. 5 horas e meia de voo, falando pouco. Estava assim. Falar o quê diante né? de você, aleluiado ali? Estava assim, chapado o negócio, ativado. E o que acontece? Meu Deus. A partir daí nós tivemos. Aí voltamos ao Brasil, eu era pastor dos jovens, aqui na IEB, né, Intermares, na igreja. E primeiro culto, né? Quando eu voltei da Colômbia, em 2002, que eu preguei. No final, chamei algumas pessoas à frente, vieram, e uma jovem chegou e disse: pastor, eu estou com meu pai no hospital, está em estado grave, não está bem. Eu gostaria que o senhor orasse por ele, estou aqui representando ele. Ele: está certo, minha filha, em nome de Jesus, vamos orar. E outras pessoas pediram oração, e eu lembro quando eu levantei a mão, né, que eu toquei nessa menina. Quando eu toquei nessa menina, puf, caiu no chão, tive até um susto, né? Não corri por ninguém para ver ninguém cair. Né? Ela caiu no chão, e eu fiquei assim, pressionado. Mas quando essa levantou, o pai foi curado no hospital para glória de Deus. Que coisa linda. Depois, na sequência, depois apareceu um jovem que também era membro da igreja, que a avó estava com câncer com metástase, cirurgia marcada, situação bem delicada. Ele chegou chorando: pastor, ore pela minha avó, porque minha avó está assim, a situação está essa. Ele se ajoelhou e a avó estava em casa. Ele disse: pastor, eu estou aqui representando ela, o senhor podia orar por ela? Eu digo: agora, botei a mão sobre ele, repreender aquela enfermidade, no nome de Jesus. E eu orei. Fiz as mãos. Quando terminou, ele vai, pega o telefone e liga para a avó. A avó estava pulando dentro de casa. Meu Deus. Ela disse: as dores foram embora. Filho, fui curado. Jesus me visitou agora, fui curado agora. Meu Deus. Tu começou a viver essa realidade. Essa realidade. Você vai viver essa realidade. E naturalmente, né? Naturalmente. E foi algo assim muito impactante. E a partir daí Deus ativou, né? Isso, eu sou um profeta bem afiado e palavra ciência, conhecimento. Então, Deus começou a ativar isso aí e as coisas começaram a acontecer. E foi nesse período que começamos o Centro de Recuperação para Mulheres, né, vítimas de drogas, lá na Missão Resgate. E eu passei a morar lá. Entendi. Eu e o Valqueiro deixamos nossa casa, né, muito confortável, e construímos lá, começamos a construir o centro, e quando, em 2012, que terminamos a primeira parte, que era apenas o quarto das meninas, um templo e o refeitório, nos mudamos para lá. Eu, Valquíria, também, minha sogra acompanhou com meu sogro, né, e também Márcia também, que é uma cunhada do coração, que também veio estar conosco lá, e recebemos as 2 primeiras meninas, né, para poder cuidar e acolher. Experiência com o tratamento de drogado, menos um. Menos um, Menos um, não sabia de nada. Eu, oficial da PM, né, Valquíria trabalhava no Tribunal de Justiça, a gente não tinha ideia nenhuma, mas Deus tem direcionado para algo. E eu disse, aí Valquíria dizia: amor, como é que é? Minha filha, não sei, papai mandou, tá fechado, vamos embora. E a graça capacitadora começamos. E é isso, Delmar, é algo que eu falo com alguns colegas pastores e eles têm alguma dificuldade em entender, mas essa é uma realidade que eu vivo. É que ministério não é peso, ministério é glória. Isso para mim é uma realidade, para mim, palpável, tangível.
Sabe? Por quê? Porque quando você faz as coisas direcionado pelo Espírito Santo, guiado por ele, não há peso. Não é você que é. Eu não faço a obra de Deus, eu faço a obra com Deus, eu sou apenas um cooperador dele. Não é que quando você diz que não há peso, você não está falando que não há lutas. Não é isso que você está dizendo. Você deve ter enfrentado muitas lutas, Sim, né? claro. Mas tem ele ali te conduzindo em tudo, com estratégia, com revelação, com ensino. Enfim, eu estou querendo só traduzir aqui para que as pessoas entendam o que você quer dizer quando você diz que não há peso. Bom, vou dizer para você que é peso. Primeira coisa, você quando identifica seu chamado, fica mais fácil. Sim, Sabe se você é um evangelista, se você é um profeta, se é um pastor, se é um apóstolo. sim. Quando você sabe quem você é no reino, fica bem mais fácil. Por quê? Porque a grande maioria do cansaço, do peso que muitos ministros carregam, é porque estão vivendo aquilo que não foram chamados para viver. A unção que separa para, eles estão fazendo outra coisa que não era aquele para. Então vai trazer peso. Não tem como. Essa história que o pastor tem que fazer tudo, isso é lenda, Também. isso é absurdo. Tu entende os 5 ministérios, Com né? certeza. Glória. Então, assim, nossa igreja ministra, prega e E vive a os parte 5 dos ministérios. Então, quando você entende isso, fica mais fácil. Sim. Né? Mas o que acontece? Tivemos uma escola em que o pastor tem que fazer tudo. Então, então normalmente, o peso e a carga, a maioria dela é por aquilo que você não foi chamado para você estar fazendo. Em Atos capítulo 6, quando chega aquele momento que os gregos vão reclamar porque não estão, as viúvas não estão sendo assistidas como deveria, como estavam sendo E assistidas. que era as viúvas. legítima a assistência a elas. Claro, legítimo. Mas vão questionar os apóstolos e pedir que eles trouxessem a solução. Pedro devolve o problema e diz: nós não. Isso aí. Escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, de sabedoria e cheios do Espírito Santo, porque nós vamos impor as mãos, a gente vai liberar unção e eles vão tomar conta disso. Porque nós ficaremos. Pedro estava dizendo: nós apóstolos, nós temos um foco. É isso E a aí. gente não pode sair dele. É isso aí. O maior peso que muitos ministros carregam, Edmari, e falo com muita convicção disso. Sim. A maioria dos pesos que carregam é porque estão fazendo aquilo que não foram chamados para fazer. É isso que traz pesos. E as pessoas, por exemplo, eu lembro, eu vim de uma igreja tradicional, quando eu me converti, que o líder era um mestre. Ele era um mestre, show. O que a igreja faz com quem tem qualquer tipo de chamada? É pastor. Pastor. Então, as ovelhas eram muito satisfeitas com o alimento que recebiam do mestre e muito insatisfeitas porque o pastor não visitou, não acompanhou, não ouviu, não... Exatamente. Né? Então, gera uma insatisfação no rebanho, gera uma cobrança indevida, mas ao mesmo tempo devida pelo título que o rebanho está vendo, né, pastor? Sim. Ele, uma culpa por não conseguir dar naturalmente o que ele não tem para dar, porque não é natural, porque ele é mestre. É isso. Para mim foi tão libertador conhecer sobre os 5 ministérios, o show. É. Agora não é fácil vivê-lo, porque as pessoas que vêm congregar ou que acompanham, elas vêm com uma visão tradicional. Então elas têm aquela expectativa do pastor que vai no enterro, faz o velório, visita na casa, aconselha o casal, é mestre, estuda a palavra, é um profundo conhecedor das escrituras, escreve livro, né, faz dissertação, pós-doutorado, mas é profeta, vive em oração 24 horas para poder estar conectado com o céu, ao mesmo tempo que tem 24... Então, assim, e aí isso é esmagador na vida desses homens com chamado. Isso. Por isso que muitos desanimam, desencorajam, sofrem, porque às vezes e quer atribuir isso à obra de Deus ou chamado na vida dele, quando não é. Não é. E mudar uma cultura também é desafiador. É. Como é que você muda a cultura de volta? É desafiador. Exatamente. Mas o Senhor está fazendo, eu creio que é uma liberação de uma revelação desse tempo. Também creio plenamente nisso. Chegou muito forte. Plenamente nisso. O que acontece também? Nessa sequência de essa busca, obviamente, dos startups na nossa vida, começou a ministrar. Eu e o pastor Augusto, nós decidimos, a gente compartilhou e decidimos fazer o que chamei de Aviva IEB. Era um dia na semana, além da nossa busca pessoal, uma vez por semana, que é na sexta-feira, de 8 horas da noite, a gente marcou, era uma reunião de oração na igreja. Não era orar pela minha necessidade pessoal, não era orar pelo ministério, não era orar, era buscar a face de Deus. É orar, buscar Deus por Deus, querer ter essa manifestação dele na nossa vida, na igreja, na cidade, que Deus fizesse um avivamento para nós. Então era buscar a ele por ele. Então foram 2 anos, minha filha. Meu Deus. Toda sexta-feira. Entendeu, Mário? Se tivesse 5 pessoas, 50 pessoas eu estava lá. Se tivesse 5 eu estava lá, se tivesse 2 pessoas eu estava lá. Porque a fome e a sede era minha. Eu sabia que e foi algo assim extraordinário. E aí quando você busca, você encontra. Certa vez, depois desse tempo,
Fui convidado para pregar no Encontro com Deus numa cidade, em Guarabira, aqui no interior do estado. E era um encontro com Deus. E fui convidado para pregar sobre outra palestra que era sobre o batismo com o Espírito Santo. E nós ministramos lá no final. Foi muito tremendo, algo assim extraordinário que o Espírito Santo fez. Meio que cheguei na atmosfera, estava muito opressa quando cheguei. Olhava e disse assim, Deus, tem alguma coisa errada. Só vendo que o povo, vendo o pastor, vendo todo mundo, cadê você? Não estou vendo aqui. Me deu desespero. Eu disse, Espírito Santo, cadê você? Eles para mim, rasga os céus. Eu disse, tá certo. Aí eu abri a boca assim, aí eu saí dando ordem, clamando, vá! Quando terminou, estava todo mundo aceso assim na cadeira. Aí nós pregamos, falamos sobre dons do Espírito Santo, sobre ativação de dons, sobre batismo e tal. E depois ministramos, né? O Senhor batizou muita gente com o Espírito Santo. Mas após isso, fui procurado por uma jovem que tinha um tumor no intestino. Era um caroço palpável, para você sentir. E a colega dela disse, pastor, ela morre de medo do Senhor. Eu digo, medo por quê? Não, toda vez que eu estava lá, começou a mexer dentro dela, ela ficou com medo, tal, a barriga dela cresceu, e ela ficou com medo, saiu, tal, e foi. Eu digo, mas por quê? Ele não, vamos orar para ser curada hoje, né? Em nome de Jesus. Aí coloquei a mão sobre a enfermidade dela, quando terminei de orar, para a glória de Deus, o cara sumiu, o tumor desapareceu, foi curado instantaneamente para a glória de Deus. Glória a Deus. Depois, após isso, né, teve um cidadão que estava com gota, problema de ácido úrico. Ele passou todo o encontro igual uma tábua, né? A turma colocava ele, deitava e tirava ele da cama, porque ele não conseguia, né, articular nada, eram muitas dores. E ele, pastor, ore por mim, orei. E oramos, né, ministramos sobre a vida dele, e almoçamos e fomos para a casa do pastor, que nos convidou. Tinha eu e tinha outro pastor também, o Fábio, que estava convidado também. Estava hospedado na casa do pastor, e eu também fui para lá, porque à noite eu iria ministrar na igreja dele. Então o que acontece? Lá, ficamos no meio do caminho, primeiro recebemos uma ligação, né? Dizendo que o irmão estava dando cambalhota no alojamento, né? Que tinha sido curado, né? E a gente glorificou a Deus. E quando chegou na casa do pastor, né, esse pastor que conhece o meu ministério, ele começou a perguntar, disse, rapaz, Deus me usa tal em cura e libertação, mas quando eu vejo Deus te usando assim, para ver pessoas sendo curadas de forma palpável, pessoas sendo libertas assim, rapaz. E ele perguntou para mim, onde é que você achou isso? Onde é que está? Eu entendi a pergunta dele, porque eu já tinha feito essa pergunta já. Ele dizia, onde é que você achou isso? Onde é que você encontrou? Como é que você acessa isso? Rapaz, onde é que você está buscando? E ele terminou com essa frase, onde é que você está buscando? E eu estava sentado, me lembro como hoje, tá na cadeira do papai, sentado na cadeira do papai, e estava na cama. Ele, quando faz essa pergunta, eu disse, meu irmão, casado para você. Eu não estou mais buscando, eu já encontrei. Chama-se Espírito Santo. Quando eu falei isso, viu uma alegria dentro de mim assim. Uau! E aí, meus olhos cheios de lágrimas, comecei a falar em língua, comecei a alegrar. A atmosfera do quarto mudou, as lágrimas começaram a descer dos olhos dele. Eu disse, eu já encontrei, é meu amigo. Nesse período também, Edemar, lá na Missão Resgate, quando começamos aquele projeto com as mulheres, falando assim, que são um somatório de eventos, né, nesse avivamento do estar todo entre nós. E eu lembro que 11 horas da noite, Val queria dormir, Samuelzinho pequeno. Lá nem canal pegava dele, nem TV pegava direito lá no quarto. Né? As meninas dormiam nos quartos e o primeiro quarto era o nosso, eu tinha nem construído a casa lá ainda. Primeiro quarto, eu dormia no primeiro quarto, eu e Valquíria, Samuel. Mas quando eu saía, 11 horas da noite, abria a porta do quarto e eu saía olhar para o templo, meu coração começava a aquecer. E era uma das experiências mais gloriosas, gratificantes que eu tinha. E quando eu entrava no templo, ele já estava me esperando. E isso para mim não tem preço. Nada se equipara, né? Nada se equipara. Então, você deseja estar com ele, ele se manifesta a você, sabe? Eu disse, aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu me manifestaria a ele. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o entendimento, tem que ter paixão. O coração tem que arder. Ser alguém avivado, alguém que é apaixonado. Não tem como ser alguém mecânico. Tem que ter o coração nele, no Espírito Santo e nas vidas para serem alcançadas, sabe? O ministério não temos ministério, nós viemos para servir. Nosso ministério é carregar uma toalha, uma bacia e um jarro d'água, né, para servir a nossos irmãos. Nosso ministério é esse.
E Mas, você acabou indo numa área muito de cura, então devem ser curas incontáveis. sim. Tu tens todas registradas, ou você não Não, postou não, uma? não, não. Eu tenho um livro aqui chamado, acho que é Mais de Deus, cadê aqui? Não sei se tu já leste. É do Randy Clark. Sim, não, esse não. O Shoa, esse aqui, ele vai contar em 12 capítulos as experiências de cura ao redor do mundo. Meu Exato. Deus. Primeiro ele começa um pouquinho sobre o avivamento, né? A história do avivamento, vai falar do Toronto, ali no Sim, sim. Canadá, né? Aí da Ingrid Bach, enfim. E Heidi Bach, Heidi Bach. Aí, E é Heidi, né? Sei lá como é que é. Mama Heidi é ou esse mesmo. Heidi. E depois ele começa a falar sobre ele. Quando ele recebe essa unção, e a partir dessa unção liberada, porque ele vai falar aqui o poder da transferência de unção. Então, a partir da unção que ele recebe, aí ele sai pelo mundo, curas, milhares de curas, enfim. Mas eu lendo o show, sabe que tem hora assim que você está lendo o relato de uma cura e você está se acabando ali, como se você tivesse uma conferência de avivamento. E você, Sim, Senhor, eu quero viver isso. Então, sei lá, de repente, catalogar. E quem sabe não vamos ter aqui um relato do que Deus tem feito através da sua vida para encorajar outros, fazendo corações que estão ou isso. incrédulos ou frios, sabe? Queimarem novamente por mais de Deus. Quem sabe? Isso é interessante. Eu nunca cataloguei, nunca. Porque você se move muito nisso, É, são casos. que foi também um problema, algo assim que no meu chamado, que entenda. Deus me forjou para viver fora da curva, desde a minha vida Sim, profissional. Né? Que apesar de ser oficial da Polícia Militar, eu fui para de operações especiais. Então, ser caveira, né? Então, para mim, estar fora da curva é comum. sim. Então, Deus me forjou, assim, estar fora da curva para mim é normal. Então, E o que ele tem com você é com você. Então, então assim, eu creio que então, para viver o sobrenatural comigo, crer. Né? Se o Espírito Santo disser para mim que vaca voa, e você gritar, uma vaca vai olhar para cima. Não importa, se ele falou, vai acontecer. acabou-se. Né? Então, ter esse coração, né? Ter a mente, né, adulta, não sermos imaturos, né, Sim, no proceder, mas sermos criança no crer. não creio. Porque se Creio. um, Para se um ousar. pai fala para o filho acredita. É Né? isso. Eles acreditam. Então, quando você crê em Deus, sabe que ele falou, ele vai cumprir a palavra, ele vai acontecer. Eu lembro eu na presbiteriana e li um livro. Primeiro, o primeiro livro para mim foi uma chave que girou em mim, foi Caçadores de Deus. Não sei se você já ouviu Sim, falar. sim. Ali é aquela coisa de fome, tem mais dele, tem mais dele. Depois eu li Bom Dia Espírito Santo com Benny. E você vai ali naquela coisa dele passar no corredor, a pessoa ser lançada longe e diz, meu Deus, será? Peraí, isso aqui eu nem ouço falar do Espírito Santo. Mas esses relatos começam a gerar em você uma fome, que eu creio que é um princípio das Escrituras. Você vai ter fome? Você tem fome? Vai ser saciado. Isso. Você tem sede? Vai ser. Então, essa fome eu quero mais, eu quero mais, eu quero viver isso. Dali do Bom Dia Espírito Santo eu fui para Atos. Então, peraí, onde é que está o Espírito Santo? Está na Bíblia? Porque na presbiteriana você não vai ouvir muito disso. Tá, peraí, Atos. Eu comia Atos, o show. Eu acho que eu li Atos sei lá, 150 vezes, porque eu lia chorando, sei, eu quero viver isso. Aqui em nenhum momento está escrito que deixou de existir. Nenhum momento diz que isso aqui foi só para aquela época, eu quero viver isso. Cadê isso aqui? Cadê esse aqui do Benihim? Cadê aquele ali? Cadê o quê? Então, isso foi gerando uma fome por viver disso, o show. E quando você vai ter experiências que são mínimas, assim, para o que a gente lê de alguns relatos, mas não são mínimas, são o Senhor te dando, e quando você recebe isso, isso é valioso para você, aí ele começa a entregar mais, e mais, né? Meu Deus, meu Deus! E, enfim, o que você carrega, eu não tenho dúvidas de que é algo que que é para muito além da sua vida. Isso você sabe, tanto que você tem rodado, o Senhor te leva, e não só ali na Missão Resgate, onde você se Isso. reúne semanalmente, mas Deus tem te levado a muitos lugares, mas até quando o show a partir para a glória, isso precisa, eu acredito, show, aí você vai colocar diante de Deus, que isso fica como um alimento, esse fogo que não apaga, um óleo que não sabe, para gerações, como Porque, legado. exato. E não é isso que fala uma coisa interessante, né, Maria? Ele também quer essa minha perspectiva. Eu digo para os meus discípulos, para os meninos, para os pastores que caminham comigo, digo, meu filho, o seu ministério é maior do que o meu. Eu digo, eu não quero ser coberto, eu quero ser alavanca, para pegar assim, pá, e É impulsionar isso, pessoas. é Sabe, isso, o ministério não termina em nós. é isso, Né? Você tem que preparar filhos para. Jesus disse, é o isso. empregado não está para sempre em casa, mas o filho fica. Então você gera filho no É ministério, isso. você está tranquilo. O filho fica em casa.
É. Ele cuida das coisas, você vai embora, você sai, você tem um chamado também apostólico de sair, voltar e tal. Vai chegar o tempo, se você quiser sair, tá tranquilo, porque tem filhos gerados em casa. É isso. Vai ficar tranquilo. Enfim. Ai, o show a gente tem que ir se preparando pro final. Oh, meu Deus, a gente vai fazer outro podcast, o show. Depois tu arranja um tempo aqui Não, pra a gente nós. faz. Tem muito mais coisa para contar que não deu tempo, Imagina, né? oh, meu Deus. Mas eu queria, assim, Deus tem feito tanto. É porque não dá aqui para contar, minha gente, mas é muita coisa. Eu acho o show realmente, para honra e glória do Senhor Jesus, que você. E aí tem algo de uma separação também do Senhor, porque do seu coração, N coisas. Mas você vê que o pastor Augusto fala lá para você que ele está recebendo uma palavra, mas ele está entendendo, é o show. Depois tem 5 lá com você, mas o pastor está dizendo que tem algo com você especificamente, que talvez não tenha lá com os outros 5 da mesma forma, Deus tem um chamado com cada um, mas você é um desses avivalistas, a meu ver, do nosso tempo. E é para muito além de uma pessoa da Missão Resgate, é um avivalista mesmo assim, do Brasil para Nações. Não sei o que Deus tem com você, mas o que eu sei é o privilégio de eu poder fazer parte um pouquinho dessa história todas as vezes que fui lá e fui ministrada por sua vida. Fomos ministrados na Zoe, ouvimos os testemunhos que alimentam a nossa fé, daquilo que Deus estava fazendo através de você, sempre para honrar e glorificar a Deus. Enfim, e eu anotei aqui algo que me lembra você. Isso aqui é uma citação do Momentos Decisivos, do Bill Johnson, que vai falar de vários avivamentos na história do mundo. Ele vai dizer assim, na rua Aldersgate, acho que é esse o nome, onde John Wesley havia tido um encontro que ele referia-se como o lugar onde o coração dele aqueceu estranhamente. Ali, Moody iniciou uma reunião de oração. Uma reunião de oração. Enquanto estava lá, Moody ouviu a frase: o mundo ainda verá o que Deus fará com, pelo, para, dentro e por meio do homem que seja totalmente e completamente consagrado a Ele. Amém. Quando eu vi isso, eu me lembrei de você. Glória. Para a glória de Jesus, mas porque você tem sido um homem completamente consagrado ao Senhor. E tem testemunhado um pouco aquilo que Ele tem feito em você, dentro de você, com você, por você, através de você e muito mais ainda fará. Deixa eu falar só uma coisinha. Deixa eu falar só uma coisinha. Isso, pode dizer. 2 coisas. A primeira coisa, você falou comigo e começamos uma igreja. Então, meu chamado sempre foi mais da porta para fora que da porta para dentro. Tá. Né? E uma das dificuldades, dizer, Deus não tem um discípulo, porque eu não tenho um discípulo, eu dizia, né? Antes. E aí ele me mostrou Felipe, né? O cara que alegrou uma cidade, tanto milagre que aconteceu. Depois ele apareceu, estava no estado de Gaza. Daqui a pouco está aparecendo em outra cidade. Ele disse, meu filho, isso é você. A sua velocidade é difícil de acompanhar. Né? Primeira coisa é entender, ele satisfez meu coração. Segunda questão, ele disse para mim, atrai minha presença, que as pessoas eu atraio. Então na igreja eu não tenho, isso não é peso, eu não tenho dificuldade nenhuma. A única coisa que eu tenho é atrair a presença dele. Ele se manifesta e tudo acontece. Né? Isso, para mim, é uma das coisas primordiais para a minha vida. Começou o ministério, acho que a igreja começou a acontecer. Não estava nos meus planos. Ser pastor de igreja, não estava nos meus planos. Parado numa localidade só, imagina. Não estava nos meus planos. Já estava pregando já no Brasil, fora do Brasil. Não estava nos meus planos. Mas Deus chegou um tempo e começou. E comecei. E tá, hoje estou com 2 anos e meio de igreja. Né? Impressionante a velocidade que o Senhor tem dado. Assim. Pastores têm vindo para caminhar comigo. Eu sou uma congregação que tem aberto congregações. Então, numa velocidade assim impressionante, mas sem ser nada que não seja direcionado para o Espírito Santo. Sim. Só para encerrar, eu quero contar esse testemunho que eu vivi em Atos 13. Né? Quando estavam reunidos, precisando separar Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho. A igreja estava reunida, estava orando e jejuando, o Senhor fez isso. Determinado pastor chegou para mim e disse, pastor, comandante, está chegando muita gente para a igreja. Qual a sua estratégia? Como é que você vai pastorear? Como é que vai cuidar? Qual a estratégia de cuidar? Vai ser modelo celular? Vai ser o modelo? E preocupando em organizar as pessoas sempre cuidadas e pastoreadas. Eu disse, meu irmão, Zé, para você. A primeira coisa para você são 2 coisas. Depois de tentar enrolar, eu disse, não, vou ser sincero com você. Sabe qual é a minha estratégia? Eu disse, não, nenhuma. Porque se o Espírito Santo não disser para mim o que eu tenho que fazer, eu não faço. Se ele der o passo, eu faço. Se não, não vou. Não tenho pressa. Mas aí a pergunta dele, o questionamento, me gerou uma Indagação? Uma indagação e um motivo de oração. Eu digo, Senhor, ele tem razão. O povo precisa ser pastoreado.
Não é 2 cultos de quinta e domingo que vai pastorear o povo. Eu preciso ter cuidado e tal. Deixa eu levantar, o senhor quer fazer como? E eu fiz essa oração e amei. Houve um casamento de uma ovelha nossa que nós casamos lá. Era um sábado, casamos, né? Esse pessoal. E parte da igreja ficou para dormir lá. Na missão, né? Para ficar para outro dia para o culto. Ficamos para festa de casamento, né? O pessoal ficou e tal. E na madrugada, quando já está 2 horas da manhã, que eu tenho uma mesa lá que vai até 2 da manhã. Sim, Né? conhecemos. Meu discipulado lá até 2 da manhã. Todo culto lá, a turma sai 2 da manhã lá. Então o que acontece? Inimigos do fim, né? Então o que acontece? É quando nesse dia, né? Deus, Vitão disse, pastor, tem algo que Deus vai derramar aqui. E Deus não quer que... Tem algo que Deus vai nos dar, que é essa madrugada, tal, tem algo... Ele falou isso para mim, eu disse, amém, meu filho, Deus falou, mas comigo eu não tinha recebido nenhuma direção de Deus, até então. Mas quando foi 2 horas da manhã, a pessoa, pastor, já vai, vamos deitar, tal, tá certo, vamos. Então vamos orar. Quando eu me levantei, aí eu olhei para a ponta, estava seu Valdo, esposo marido de Manindalva, ela da Assembleia de Deus, ele se converteu lá. Os filhos dele, o filho dele, Luan, foi quem eu fiz o casamento naquela noite. Já era 2 da manhã, eu olhei para ele, seu Valdo, se prepare, o senhor vai dirigir o ônibus. Vai daqui, a qual o senhor vai buscar as pessoas nas comunidades próximas para vir adorar o Senhor aqui. Quando eu estou falando isso aqui, ele é batizado no Espírito Santo, mas falar em línguas pela primeira vez. Ai, que lindo. Aí o senhor disse para mim, libere ele. Eu disse, como assim? Você libere ele. Eu disse, receba o seu Valdo. Ele caiu no chão. E isso estava deixando uns 4 metros de mim. Eu olhei para a irmã, dava minha irmã, seu ministério de intercessão não acabou na Assembleia, não. Começou agora. Deus vai fazer isso na sua vida. Hoje já tem uma célula de 60 pessoas na casa dela. Meu. E eu ministrei sobre a vida dela e ela caiu na unção. Aí eu olhei para outro casal e disse, vocês serão como flechas. Para o Tiago e o Luan, vocês eram como flechas no ministério. Tinha um pastorearão lá. E, cara, já estou vendo na rua, estou vendo na casa. É um local, uma casa que tem ruas, onde tem árvores no meio da rua. E é uma casa verde assim, assado. E depois ele foi nessa casa. As casas se converteu a Jesus. Depois começou algo nesse local que é Rick Chá, que eu não sabia onde era o local. Hoje temos uma congregação nesse lugar que está bombando, cheio. Deus tem feito uma obra extraordinária lá, sobrenatural. E eu disse, vocês eram flechas do ministério, estarão lá, estarão aqui. E depois eu olhei para outro casal, ministério de jovens, vocês vão cuidar dos jovens, vai ser assim vamos ter evento, essa magnitude. E ministrei sobre eles. Resultado. Veio pro caso, Alex e a Carla também, ministério de casais. Vocês vão cuidar das famílias da igreja e tal. E pôs as mãos dele. Eu olhei para outro, ministério de acolhimento, outro casal. Vocês vão cuidar, vão receber, fazer as mesas e tal. Não. Resumindo, Edelmar, numa madrugada, o Espírito Santo montou todo o ministério. Terminou, estava todo mundo no chão, cheio do Espírito Santo. Eu disse, beijo para vocês. Agora eu vou dormir. Agora é com você, o Espírito Santo. Tchau. E fui dormir. Numa madrugada, o Espírito montou todo o ministério. Que coisa linda. Então, caminhar com ele é tremendo. É tremendo. Vale a pena. É tremendo. O pastor perguntou para mim certa vez, um colega disse, pastor, quando o senhor toma uma decisão errada, como é que o senhor faz para voltar atrás? Falando de decisão do ministério. Sim. E eu fiz um esforço, falo sem errar, a gente comete erro de julgamento, erro de várias coisas. Mas sobre decisão ministerial, eu parei, eu pensei, eu refleti, eu disse, rapaz, ou eu estou sendo muito omisso, mas na minha mente não tem registro de eu tomar uma decisão, eu tenho que voltar atrás para rever. E eu disse para ele, e o Espírito Santo falou comigo, ele disse, meu filho, sabe por que você não tem decisões uma memória sobre isso? Sobre isso, é porque você nunca tomou uma decisão que eu não direcionasse. Eita, que coisa. Então, caminhar com o Espírito Santo, querido, não tem erro, você acerta sempre. Se ele aponta o caminho, você dá certo. Se estiver sensível e dependente, acabou-se. Acabou. É a receita do sucesso. Por isso que eu digo é simples. Ministério não é linda. peso, ministério é glória. Que coisa. Eu não carrego peso. Isso é uma realidade da minha vida. Quem caminha comigo entende isso. E vê as coisas acontecerem e fica assim impressionado. Eu digo, porque ele é o dono da igreja, não sou eu. Ele quem realiza a obra dele. Eu apenas sou um cooperador. Aleluia. Show, você vai orar por nós, né? Por quem está aqui acompanhando. Mas antes, deixa eu fazer um bate e volta rapidinho, porque as pessoas, elas gostam de ouvir, assim, saber um pouquinho mais Manda aí. sobre aqueles que estão aqui. Qual é o seu maior presente? O meu presente? Bom, o meu presente é fazer, do ponto de vista humano, é fazer o coração arder das pessoas. Sua maior conquista?
O Espírito Santo. Algo que te estressa. Que me estressa, não sentir a sua presença. Algo para fazer que te dá muita paz. Muita paz, pregar. Algo que te enche de alegria. Tá na presença. Algo que te entristece. Me entristece é quando eu deixo de ouvir a sua voz e tomo as decisões erradas. Uma boa lembrança. Uma boa lembrança, o dia que ele me alcançou. Uma bagagem pesada. Existe? Que ainda precisa ser deixada. Eu acho que o único cara que me atrapalha sou eu mesmo. Né? Todo dia tem que matar esse leão. Tem que se deixar, né? Para o espírito tomar. Sou sanguíneo hemorrágico, né? Então eu tenho uma briga comigo o tempo todo, né? Meu Deus! Inclusive sobre isso, uma vez uma pessoa, uma líder, tomou um posicionamento comigo e tal, e que ele me estressou bastante, né? E eu fiquei vermelho, ter que pular no pescoço, arrancar, né? E vou engolir vivo, quer dizer, eu disse, Espírito Santo é contigo, eu não vou fazer assim, vai ser assim, vai ser assado, olha, não vai dar certo e tal. E de repente, quando eu parei para ouvir a voz, o Senhor falou comigo e disse, eu sou longano. Ele me arrebentou. Eu já entendi, né? Passou o filme, né? Ele disse, quantas vezes eu esperei por você, quantas vezes eu tive paciência com você, quantas vezes eu digo, já entendi. Então, eu digo, não vou fazer mais nada. O Senhor resolveu. Então, assim. Um grande desafio ainda. Desafio ainda é, eu quero implantar o Ministério de Nações. Bem, uma resposta de oração poderosa. Acho muitas. Muitas. Mas uma que vem agora, assim. Teve a questão do meu processo, né? Eu fui processado durante 12 anos. Ai, Valquíria falou. Então, eu, como oficial da Polícia Militar, operações especiais, participei de uma rebelião no presídio, onde fui acusado de 8 mortos, várias lesões corporais, por ocasião de uma rebelião no presídio, né? E foi 12 anos o processo. E eu fiz aquela oração. Eu lembro quando aconteceu a minha denúncia, né? Eu e de alguns colegas, eu fiz a oração do Senhor, tu sabe também, meu irmão não tem sangue de ninguém. Não corri para que tal fato acontecesse, que a partir de hoje, sou apenas o advogado, mas seja o meu juiz julga a minha causa, que a partir de hoje essa causa não é mais minha, entregue em tuas mãos. E eu literalmente entreguei e fiz o que diz o Salmo 37, verso 4 e 5. Deleita no Senhor, Ele considerará o desejo do teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o manda ele fará. E descansa o seu coração. O que aconteceu? Deus cuidou de mim de cada detalhe. Até o ponto do julgamento. E faltando um mês para o julgamento, chegou a prova da nossa inocência. O Ministério Público pediu absolvição e tudo mais. Uou. Isso foi um processo de detalhe. Fui promovido a capitão e a major sem poder. Meu Deus. E Deus me promoveu. Eu não podia assumir função de comando, assumir cada uma melhor do que a outra. Eu não poderia fazer curso de especialização. Fiz 16 cursos sem poder, contra a portaria. Por quê? Porque entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. É isso! Meu Deus! Então, show, libere, ministra aqui sobre quem está ali ouvindo, assistindo, sobre nós que estamos aqui. Fique à vontade. Amém. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu quero agora liberar essa palavra agora para quem está nos assistindo aí. Te peço, Espírito Santo, que eu possa incendiar esse coração. Sim. Pai, a começar, Pai, da tua filha Neomari, que tu sabe o coração dela, Pai, existem coisas no coração dela que ela quer viver. Ela quer viver essa leveza, Deus. O Senhor falou para mim, eu disse, Deus, eu quero viver essa leveza, eu quero viver essa tranquilidade de caminhar contigo, Pai, sem carregar nenhum tipo, Pai, nem mínima carga, Pai, porque é isso que eu tenho para a vida dela. Para a vida do Paulo, Pai, teu filho, para esse ministério. Eu te peço ao Espírito Santo, Senhor, derrame sobre ela, Pai, uma opção tremenda. 2024 seja uma das grandes realizações ministeriais, dos projetos grandes, novos, Pai. Porque, Pai amado, Pai, eu vejo o livro dela em outras línguas, indo para outras nações. Eu vejo, Pai amado, Pai, projetos, Pai, chegando, Pai amado, de obras sociais que sairão fora da fronteira do Brasil, Pai amado, que terá, Pai, toque da tua filha, ela quem vai tocar, Pai, existem tantas coisas que o Senhor vai realizar, que vai impactar, mas também, Pai amado, o Senhor vai fazer, Pai amado, algo, uma explosão. O Senhor vai dirigir muita gente. Há muita gente, Pai, preparada que está engordando dentro das 4 fileiras da igreja onde ela está. E ela tem, Pai amado, impulsionado, mas chegou o tempo, Pai, o Senhor me mostra que vai levar essas pessoas para vários lugares. Vejo um tempo de pessoas saindo, Deus, para cumprir o chamado. No nome de Jesus, Pai, que também meu irmão que está assistindo a essa pessoa tem um chamado poderoso, eu possa levantar de forma apaixonante. Amém. Que seja alguém, Pai, intenso em Ti, alguém que possa viver coisas extraordinárias, que milagres sejam, Pai, sinais, prodígios, maravilhas, acompanha a vida dos Teus filhos. Amém. Eles possam viver, Pai, esse avivamento pessoal, ministerial, relacional contigo, e que a cada dia, Espírito Santo, eles possam ver a Tua glória. Amém. Todos os dias, até a volta de Jesus.
Que eles cumpram o seu ministério. Que entregue toda a carga ao Senhor. E entenda de uma vez por todas. Se o Espírito Santo dirige, se ele compartilha o peso com ele, fica mais fácil. No nome de Jesus. Que isso possa trazer para ele novamente motivação, alegria. E saber que ministério não é peso, ministério é glória. Amém. No nome de Jesus, assim que eu oro e te peço um derramamento sem igual do Espírito Santo sobre os nossos ouvintes aí, quem está nos assistindo, de forma poderosa. Amém. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você não faz ideia da alegria e comandante. da honra, viu, de tê-lo aqui conosco, isso, carregando o nosso amado Espírito Santo. Eu não sou digno de passar um polimento no seu tênis, minha filha, viu? E para você que nos assistiu, fique ligado, não deixe de se inscrever no nosso canal. Mas sabe o que mais? Mais do que se inscrever no canal, se agarra aí com o Espírito Santo. Fecha a porta do seu quarto, vai para um lugar, sabe, secreto, aquele lugar da presença. E se inscreva, dizendo assim para ele, tá aqui, eu quero te ver, o que você tem para me mostrar, Espírito Santo, eu quero assistir você, do que vem de você, eu quero ouvir a tua voz, eu quero receber do teu toque, eu quero ser cheio de ti. E certamente sua vida não será a mesma. Deus abençoe vocês e até o próximo podcast Como Águias.